Como fomos ensinados a trabalhar para conseguir dinheiro, rendimento passivo é para muitos de nós algo fora do normal. Eita, hoje é dia da gente continuar o nosso estudo por aqui do livro Os Segredos da Mente Milionária. Se você ainda não me acompanha por aqui, quero te convidar. Eu sou a Andréia Quintão. É muito bom ter a sua presença aqui no canal. Eu tenho feito aqui a leitura, o estudo dirigido, essa troca aqui com você sobre esse livro poderoso, que é um livro que fala sobre mentalidade, sobre transformação e principalmente sobre a implementação de novos arquivos internos. Arquivos que aqui o autor T. Harv Eker chama de arquivos de riqueza. Esse é um livro maravilhoso, é um livro para você estudar, que é o que eu te aconselho. E se você ainda não conhecia, nem nunca tinha ouvido falar, ou nunca leu, enfim, não teve essa experiência, acho que você pode começar aqui no canal, ouvindo os conteúdos, ouvindo essa troca, ouvindo também aí os estudos, as nossas falas por aqui sobre esse livro de transformação de vida. Vem comigo, que essa é a segunda parte do Arquivo de Riqueza, número 15. Bora! Vou continuar essa leitura poderosa aqui, lembrando a você que esse livro ele é cheio de exercícios, tá bom? Eu vou construir por aqui para você uma sequência de um conteúdo complementar para que você possa fazer em casa esses exercícios, para que você possa trabalhar em casa os exercícios, para que você possa, além de mentalizar, você possa repetir, você possa colocar em prática os exercícios que esse livro propõe. Porque quando a gente começa a falar de transformação mental, a gente tem que entender que nós já temos aí dentro de nós crenças e caminhos estabelecidos no nosso subconsciente que foram construídos até aqui. O que esse livro propõe é a substituição de arquivos que têm sido os arquivos que têm conduzido a nossa vida por arquivos diferentes, arquivos que vão nos levar a pensamentos prósperos, a comportamentos que vão trazer resultado na nossa caminhada. Vou continuar lendo aqui com você e dividindo com você essa troca. Muito obrigada pela sua presença por aqui. Eu estou, gente, bem no finalzinho do livro, para você ver aí, você que está me acompanhando. E quem não assistiu a primeira parte aqui do Arquivo de Riqueza número 15, vou deixar o link aqui para você. Segundo, pouquíssima gente aprendeu a criar fontes de rendimento passivo na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar. O resultado é que a maioria das pessoas não sabe quase nada e, consequentemente, não faz grande coisa a respeito disso. Finalmente, como não tivemos contato com rendimento passivo e investimentos, nem aprendemos coisa nenhuma sobre esses assuntos, nunca demos muita atenção a eles. As nossas opções profissionais de negócios são amplamente baseadas na geração de rendimentos com o trabalho. Se você tivesse aprendido desde pequeno que uma meta financeira básica na vida é criar fontes de rendimento passivo, não teria reconsiderado algumas opções profissionais? Sempre recomendo às pessoas que escolham um negócio em que a geração de fluxos de rendimento passivo seja natural e relativamente fácil. Quando elas estão atuando num campo que não propicia isso, a minha sugestão é que mudem de área ou de atividade. Isso é importante, sobretudo, numa época em que muitos profissionais são prestadores de serviços pessoais e têm, portanto, que estar presentes para ganhar dinheiro. Não há nada de errado em estar no campo de serviços pessoais, a não ser o fato de que, se a pessoa não montar o seu próprio cavalo de investimento bem cedo e cavalgar excepcionalmente bem, ficará presa na armadilha de precisar trabalhar para sempre. Olha, eu vou dar uma paradinha aqui para você parar e refletir no que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui é que se você que trabalha diretamente com prestação de serviços ou com outro trabalho qualquer que precise de você o tempo inteiro, você tem que prestar atenção na sua escolha sobre a sua profissão. Por quê? Porque se você não trabalhar, obviamente, se você não estiver presente, você não vai ganhar dinheiro. O que ele fala aqui, o que ele traz, acredito que ele vai também falar depois, e aqui na parte anterior a gente tem um pouquinho sobre isso, sobre opções de rendimento passivo, é que você, ao longo da sua caminhada, comece também a expandir o seu pensamento. Quero deixar isso aqui para você.
Expanda o seu pensamento ao ponto de que, ok, eu trabalho, eu tenho um ramo, um profissional em que eu preciso 100% sempre estar presente. Se eu não tiver, eu não vou ganhar dinheiro. Ok, esse é o seu ramo. Comece a pensar também em uma nova possibilidade, em algo em que você não precisa estar presente. Aqui, acho que na leitura anterior e no meu vídeo anterior, a gente tem algumas opções de rendimento passivo, de como ganhar dinheiro de uma forma que você não esteja envolvido diretamente o tempo inteiro, em como começar a multiplicar os seus bens e a pensar fora da caixinha, e a pensar de outra maneira, e a começar a estabelecer também outras formas de ganhar sem que esteja atrelado principalmente a colocar toda a sua presença e a sua energia naquele trabalho, para que você também possa ter um pouco de descanso, porque senão vai ser assim. Você vai ter que começar a trabalhar muito cedo e se você parar, você vai ter muito problema, porque você não tem mais nenhum dinheiro. E tudo vai depender exclusivamente da sua força bruta, da sua força presencial, de estar ali o tempo inteiro e não ter nenhum tipo de folga e nem de qualidade de vida. Então, ele diz aqui assim, olha: optando por negócios que a curto ou longo prazo produzam rendimentos passivos, você terá o melhor dos dois mundos: os rendimentos ativos agora e os rendimentos passivos no futuro. Consulte as opções de negócios geradores de rendimento passivo que apresentei alguns parágrafos antes, que é aquilo que eu falei sobre o vídeo anterior, em que ele fala sobre aluguéis, em que ele fala sobre royalties, o que ele fala sobre investimentos, né, em bolsas de valores, em ações, em tantas outras coisas, em formas de que você também possa estar recebendo sem que você esteja o tempo todo envolvido. Infelizmente, um grande número de pessoas tem um modelo de dinheiro programado a favor do rendimento ativo e contra o rendimento passivo. Opa! Se é o seu caso, procure mudar essa atitude radicalmente para que a obtenção de rendimentos passivos substanciais seja algo normal e natural na sua vida. Então, se você foi educado o tempo inteiro para ter somente um rendimento ativo, começa agora. Você está tendo oportunidade, você está aprendendo, você está ouvindo, está lendo, enfim, está aqui, olha, ouvindo aqui esse vídeo, vendo esse vídeo, sendo instruída, sendo instruído através desse conhecimento e às vezes de um conhecimento que você nunca teve na sua casa. Eu comentei aqui no outro vídeo, eu não sei se você é assim, se a sua vida é assim, se você foi uma pessoa que teve uma super educação financeira, foi educada aí financeiramente, a investir ou a ter realmente um colchão, né, uma base financeira em casa, a ter rendimentos passivos, a construir patrimônio de uma forma diferente, ou se, como eu, você não teve esse tipo de educação financeira. Então, é muito importante você parar também e avaliar. Ah, mas é muito tarde, Andréia, para começar a fazer isso. Não, não é tarde. É o momento certo. Se é agora que você está recebendo esse conhecimento, esse é o momento em que você vai começar a aplicar esse conhecimento e começar a ver resultados diferentes na sua vida. Aí diz aqui: as pessoas ricas pensam a longo prazo. Elas equilibram os seus gastos e prazeres de hoje com os investimentos necessários para a liberdade de amanhã. Os indivíduos de mentalidade pobre pensam a curto prazo. As suas vidas são governadas pela satisfação imediata. Eles usam a desculpa: como posso pensar no amanhã se mal consigo sobreviver nesse momento? O problema é que, no fim das contas, o amanhã se tornará hoje. Quem não cuidar do problema agora dirá a mesma coisa de novo amanhã. Ele fala sobre a mentalidade rica e pobre aqui de uma forma bem direta, né? Falando sobre o imediatismo, as pessoas que querem somente curtir a vida, viver a vida e não pensam em nenhum momento no futuro. Ah, mas está tão difícil. Como é que eu posso pensar no futuro? Como é que eu posso construir alguma coisa? Assim, tem algumas coisas que são bem importantes, né? Dentro desse livro. Tem uma parte em que ele fala sobre você ter várias contas bancárias, né? Hoje em dia a gente sabe da opção de criar contas digitais sem nenhuma tarifa, sem você ficar pagando
mensalmente nenhuma tarifa ao banco e de você ter separado o seu dinheiro, nem que seja R$ 1 separado. Se a cada R$ 10 que você ganhar, você separar R$ 1 para você. Né? Se você começar a entender que você consegue construir o seu futuro, mesmo que você comece com pouco, mesmo que você não tenha como fazer algo excepcional e que dentro da sua mentalidade, meu Deus, mas isso não é nada. O ato de separar, o ato de organizar, o ato de definir, simplesmente começa a construir o seu futuro. Não pense nesse momento presente, naquilo que você está vivendo como um ponto final e como um lugar em que você vai ficar eternamente. Lembre de começar a construir o seu futuro independente daquilo que você está vivendo hoje. Se você não fizer isso, o amanhã se torna hoje é assim consecutivamente. Lembra que hoje, o dia de hoje, ele é simplesmente a realização daquilo que aconteceu ontem, né? Do nosso ontem, daquilo que a gente estava esperando. Você está vivendo o futuro de ontem hoje. E assim sucessivamente, com seus próximos dias e com seus próximos anos. Hoje você está construindo isso. Vamos lá, vamos continuar comigo aqui nesse estudo. Para aumentar a riqueza futura, você terá que ou ganhar mais ou gastar menos. Não vejo ninguém com um revólver apontado para sua cabeça e determinando em que casa você deve morar, que carro deve ter, que roupas deve usar ou que comida deve comer. Você tem o poder de fazer escolhas. É uma questão de prioridades. Quem pensa pequeno opta pelo agora. As pessoas ricas preferem o equilíbrio. Veja o caso dos meus sogros. E ele vai começar aqui a contar sobre isso. É bem legal falar sobre pensar no futuro, gente. Se você não está pensando aí, já está na hora de você começar, viu? Comece a se autorresponsabilizar pela sua vida. Durante 25 anos, os pais da minha mulher foram donos de uma loja de conveniência. A maior parte da sua receita provinha da venda de cigarros, barras de chocolate, sorvetes, chicletes e refrigerantes. A venda média era de menos de $1. Em resumo, estavam no ramo dos centavos de dólar. Ainda assim, eles poupavam a maior parte do seu dinheiro, não comiam em restaurantes, não compravam roupas caras e não tinham o carro do ano. Viviam de modo confortável, mas modesto, e pagavam a sua hipoteca. Chegaram a adquirir metade do mercado onde a loja estava situada. Poupando e investindo centavos, o meu sogro conseguiu se aposentar aos 59 anos de idade. Detesto ser obrigado a lhe dizer isso, mas quase sempre comprar coisas para o prazer imediato não passa de uma tentativa fútil de compensar a insatisfação com a vida. Em geral, gastar um dinheiro que você não tem é a manifestação da vontade de viver emoções que já estão a seu alcance. Essa síndrome é comumente conhecida como terapia do varejo. O gasto excessivo e a necessidade de gratificação imediata têm pouco a ver com o que você está efetivamente comprando e tudo a ver com a falta de satisfação na sua vida. Mas é claro que, se o seu gasto excessivo não for motivado por suas emoções imediatas, ele provém do seu modelo de dinheiro. Nathalie, outra das minhas alunas, me disse que seus pais eram o máximo em termos de avareza. O pai tinha um carro velho de 15 anos, enferrujado, e ela sentia vergonha de ser vista nele, principalmente quando a mãe ia buscá-la na escola. Sempre que entrava no automóvel, rezava para que ninguém estivesse olhando. Nas férias, sua família nunca se hospedava em hotéis e pousadas, nem viajava de avião. Eram 11 dias cruzando o país de carro e acampando ao longo do caminho todo ano. Em suma, tudo era caro demais. Pelo modo como agiam, Nathalie pensava que eles eram pobres, mas o pai ganhava $75 mil por ano, o que na época lhe parecia bastante dinheiro. Ela ficava confusa.
Por odiar a sovinice dos pais, Natalie tornou-se o oposto deles. Só queria o que fosse caro e de primeira qualidade. Quando começou a ganhar o seu próprio sustento e foi morar sozinha, torrou sem perceber todo o seu dinheiro e muito mais. Natalie tinha cartões de crédito, cartões de fidelidade e muitos outros, e abusou de todos eles até não conseguir pagar nem sequer as prestações mínimas. Nessa época, ela se inscreveu no seminário intensivo da mente milionária. Segundo suas próprias palavras, foi o que a salvou. Na sessão em que identificamos a sua personalidade de dinheiro, toda a vida de Natalie mudou. Ela entendeu por que gastava tanto. Era uma forma de ressentimento contra os pais, por serem tão sovinas. E também para provar a si mesma e ao mundo que não era tão unha de fome quanto eles. Natalie diz que desde que fez o curso e alterou o seu modelo, não teve mais ânsia de gastar com coisas sem sentido. Ela nos contou que certa vez caminhava por um shopping center quando viu uma vitrine de uma de suas lojas favoritas, um lindo casaco de couro marrom claro. Na mesma hora, somente disse: esse casaco ficaria ótimo em você. Combinaria muito bem com o seu cabelo louro. Você precisa dele, porque não tem nenhum casaco bonito e elegante. Ela entrou na loja e disse que gostaria de experimentá-lo. Nesse momento, viu a etiqueta com preço: $400. Nunca havia desembolsado tanto dinheiro por um casaco. A sua mente insistiu: e daí? Ele fica lindo em você. Depois o dinheiro entra e você paga. Segundo Natalie, foi naquele instante que ela descobriu a profundidade dos princípios da mente bilionária. No mesmo momento em que sua mente a estimulava a comprar, o seu arquivo mental novo e mais positivo apareceu e disse: seria muito mais útil depositar esse dinheiro na conta da liberdade financeira. Para que você precisa desse casaco? Você já tem um em casa e ele ainda está muito bom. Eu quero parar por aqui, eu li a beça e eu não parei aqui com você. Falta bem pouco para a gente terminar essa parte do arquivo de riqueza número 15, mas eu quero dividir com você um pouquinho aqui sobre essa questão da Natalie, né? Ele aqui está dividindo sobre essa história de uma aluna que esteve ali nas palestras, no seminário da mente milionária e que, quando foi entrando na parte do nosso modelo de dinheiro, de como nós enxergamos o dinheiro no mundo, de como é a nossa relação, até com a palavra dinheiro, que muitas vezes é tabu, ela identificou um padrão, o seu próprio padrão comportamental relacionado ao dinheiro. Quero convidar você a fazer essa análise aí do seu lado, aí na sua vida, de como é o seu padrão interno, de como você se relaciona com o dinheiro, de como você enxerga o dinheiro, de como você age quando você tem dinheiro e quando você não tem dinheiro. Isso é determinante na caminhada de construção de uma vida equilibrada e de uma vida com liberdade financeira. Quando ela começa a avaliar aqui, você viu que o livro conta que os pais dela eram pessoas que eram conhecidos como mãos de vaca, como pessoa que segurava dinheiro para tudo, que não gastava dinheiro com nada, que estava sempre ali, o tempo todo, segurando todo e qualquer tipo de dinheiro que entrasse. E ela adquiriu um comportamento combativo a isso. Ela começou a ser uma pessoa que gastava tudo que tinha, porque ela não ia ser como os pais, né? Identificar por que nós agimos de determinada maneira traz a liberdade financeira, traz a liberdade do pensar. Então, começa a identificar. Assim como a Natalie identificou, e quando ela identificou, ela parou para questionar: por que eu estou comprando esse casaco aqui? Eu já tenho um casaco, eu não tenho necessidade dele. Quantas pessoas passam a vida toda gastando tudo que tem em coisas que são inúteis?
A partir do momento que você compra aquilo e bota dentro de casa, você fala, gente, para que eu comprei isso? Não sei se já aconteceu com você aí do outro lado. Quantas roupas, quantos eletrônicos, quantos acessórios, quantas coisas que não têm nenhuma necessidade e que muitas vezes estão sendo compradas pelo nosso modelo de dinheiro. E é um modelo que está falindo você, que está fazendo você gastar tudo que você tem com tudo que você não precisa. Então, convido você com essa análise e com esse capítulo, com essa parte do arquivo de riqueza número 15, a fazer essa avaliação sobre o seu modelo de dinheiro, sobre como você se relaciona com o dinheiro. E convido você a continuar comigo nesse estudo por aqui, para ler o finalzinho agora do arquivo de riqueza número 15, onde você vai repetir comigo o arquivo de riqueza, o pensamento próspero para a sua caminhada no final dessa leitura que eu vou compartilhar no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, quero te convidar, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário e aguardo você no próximo conteúdo por aqui. Super beijo e tchau, tchau!